Salve, amigo do Auto Vídeos, é hora de mais um raio-x super especial, como você já conhece. E olha só a máquina que está com a gente agora, Fiat Argo, o carro que deu uma nova cara para Fiat no Brasil. Ele é muito bom de dirigir, muito bom de rodar, melhor do que a gente imagina. Tá vendendo bem, mas não é um projeto inteiramente novo em termos de plataforma e o motor é mais antigo do que você imagina. Então, nesse raio-x comigo, Liam Matera, vai ter uma surpresa especial, você fica ligado. O que vai acontecer, você vai ver tudo em detalhes, por fora, por dentro, os diferenciais, pontos positivos, negativos e rodando. Então, vem com a gente porque é só no Auto Vídeos Fiat Argo e olha só essa versão que top! Olha só o Fiat Argo aqui, essa dianteira dele. E a gente está falando da versão HGT, por quê? Quando a gente vê essa pintura vermelha aqui na parte de baixo, é o diferencial dela, lembra? Mercedes, classe A, AMG, e realmente um detalhe bem interessante, bem marcante. A gente está aqui ao lado de um Argo que também tem essa pintura azul Portofino. E essa versão aqui tem um detalhe especial, daqui a pouco você vai ver, é a Opening Edition. Essa dianteira aqui, ele conta com essa grade estilo colmeia, né? Tanto na parte de cima como na parte inferior. O Argo lembra, nesse aspecto, o tipo que é o irmão dele europeu. Aliás, aqui vale a gente frisar, né? Que o Argo não é um projeto inteiramente novo. Por quê? A plataforma dele e o projeto foi feito aqui no Brasil. A plataforma é a MP1, que utiliza 20% da plataforma que era empregada no Fiat Punto. O Argo, como você sabe, veio para substituir o Punto e as versões superiores do Palio. E a gente tem esse farol aqui, né, esse estilo que lembra muito o tipo europeu e esse aspecto perfilado aqui na lateral lembra um pouquinho do Fiat Mobi também, só que um design muito melhorado, né, pessoal? E aqui, como você pode observar, a gente tem uma luz de posição em LED na dianteira. E na época do lançamento teve muita piadinha com o nome Argo, né? Então, da onde vem esse nome? Argo vem da mitologia grega. Lá a gente tinha o mito de Jasão e os argonautas e eles fizeram lá uma missão a bordo da nau Argo, por isso o Argo aqui. E como você pode ver, detalhe aqui dessa versão, HGT, é a topo de linha do Argo. E o que acontece, né? O Argo é um hatch que, na verdade, é compacto, mas tem alguns elementos de um hatch médio. E então acaba misturando alguns aspectos e ele tem uma ampla faixa, né? Em vários segmentos o Argo acaba atuando, desde motorização 1.0, passando por 1.3, chegando nessa daqui, HGT, que é 1.8. E aqui a gente vê esse detalhe bem interessante. Versão especial, como eu falei, Opening Edition, Mopar. Engraçado, né? Ver Mopar ao lado de Fiat, mas a gente lembra, né? A Fiat faz parte do grupo FCA, juntamente com a Chrysler. E essa Opening Edition aqui traz alguns elementos diferenciados em relação à HGT tradicional. Então, a gente tem o teto inteiramente em preto, a gente tem o retrovisor em preto, a gente tem o aerofóliozinho aqui na traseira também em preto, esse aplique e tem alguns outros elementos, né, lá dentro também que a gente vai mostrar como diferenciais. O carro aqui está com roda de 16 polegadas, mas também tem a opção de 17 polegadas, mas aí é num pacote opcional. O entre-eixos dele é de 2,52, quase igual ao do Punto. O Punto tinha 2,51, mas é inferior em relação ao Polo, por exemplo, que tem 2,56. Isso daí se traduz no fato de que ele tem um espaço interessante lá dentro, mas não é tão espaçoso, principalmente para quem vai no banco de trás. E olha só essa traseira aqui, né? A traseira, realmente o design é muito bacana e ela lembra o Alfa, principalmente Giulietta, em relação à grafia e ao desenho dessa lanterna aqui, que tem um elemento que se assemelha a um bumerangue também, né? Na traseira a gente tem o destaque, né, para esse emblema nessa nova grafia, letras garrafais da Fiat aqui. Eu particularmente não gosto tanto, eu sou mais tradicionalista, gosto, né, de alguns aspectos daqueles logos antigos da Fiat inclinado, mas aqui acabou ficando de uma maneira muito legal. Outro diferencial da HGT, a gente tem essa saída de escape aqui muito bonita na traseira, dá um elemento muito legal. Antes de rodar e ver lá por dentro, vamos conferir o motor dele? É 1.8 e torque nessa versão HGT. Esse é o coração do Fiat Argo 1.8 HGT. Então, para começo de conversa, é o seguinte, esse motor aqui, na verdade, tem a cilindrada de
0.747. Esse daí é o dado correto. E o e-torque já vem na linha Fiat desde 2010, linha 2011, esse motor já equipava os carros da Fiat. É claro que ele tem passado por evoluções ao longo do tempo. E ele oferece o quê? 139 cavalos de potência no álcool e 135 cavalos na gasolina. O torque máximo dele com álcool é 19,3 kgf. E o que acontece é que, como esse motor tem uma concepção um pouco mais antiga, ele ainda tem bloco de ferro fundido. O que isso significa? Que ele é mais pesado do que outros que tem o bloco de alumínio. Isso daí acaba se refletindo no consumo dele também. Tanto que esse Argo, com o câmbio automático de 6 velocidades, ele vai para a categoria D do Inmetro na categoria. Na gasolina, ele faz 10 na cidade e 12,8 na estrada. Então, esse daqui é o coração do Fiat Argo. Agora aqui no banco de trás do Fiat Argo. Como a gente comentou, entre eixos de 2,52, eu tenho 1,86, estou posicionado aqui na traseira, o banco está um pouquinho para frente, tem um espaço razoável, só que aqui em cima eu acabo encostando a cabeça no teto, né? Então é um carro que é um pouco mais largo do que era o Fiat Punto, por exemplo, e ele tem, nessa versão, por exemplo, aqui a questão dos 3 bancos, tem também ancoragem Isofix, cinto de segurança com 3 pontos para todo mundo também, então é um espaço bacana que tem aqui atrás, mas ele também não é muito espaçoso. Por exemplo, o concorrente dele, o Polo, é 2,56 de entre-eixos, acaba gerando um pouquinho mais de espaço. Então, eu diria que é razoável esse espaço aqui no banco traseiro. Agora, ao volante, por dentro aqui do Fiat Argo na versão HGT. O que chama atenção logo de cara é essa faixa vermelha aqui tradicional dessa versão, né? E aqui na parte central, realmente esse conjunto com essa central multimídia flutuante, ao melhor estilo Mercedes, né? É uma central que vem do tipo europeu, tem 7 polegadas, ela é chamada de Uconnect pela Fiat, né? Ela tem algumas funções interessantes e principalmente ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Ela não tem GPS integrado, né? Mas aí você pode usar o seu celular. Eu gosto do fato dela ter 2 botões aqui, né? Físicos, né? Para alguns comandos. E a velocidade dela aqui, na minha opinião, é razoável, tá? Então a gente tem as funções de mídia, telefone aqui, bússola. E isso daí é bem bacana. Então, já que a gente está falando da parte central do painel, a gente tem alguns comandos aqui. Por exemplo, a gente pode desligar o controle de tração e estabilidade e isso daí é bem interessante. Então, já que a gente está falando disso, vamos aproveitar para falar de segurança desse carro. O que acontece? O principal ponto que ainda traz dúvidas em relação ao Argo é o fato de que ele não foi submetido a um crash test pelo Latin NCAP. Então, por exemplo, o Polo, né, que é um dos concorrentes dele, já foi, né, e teve 5 estrelas. Você já acompanhou o raio-x do Polo aqui no nosso canal também. Só que o Argo, ele conta, né, naquela questão da plataforma que a gente falou, MP1, que veio 20% do ponto, ela teve a adoção de vários aços de ultra resistência também, inclusive ficou mais leve, mas ainda não foi submetido a um crash test. Então a gente fica com essa dúvida. Então falei, o carro conta com controle de tração e estabilidade, isso é muito bom, só que de série é só airbag frontal. Airbags laterais, mesmo nessa versão top HGT Open Edition, está dentro de um dos pacotes de opcional. Isso daí é um ponto negativo. E também o carro conta com freio a tambor lá na traseira, outra coisa que realmente deveria ser diferente. Então, continuando aqui dentro, a gente fala aqui desse câmbio, a transmissão da iSIM de 6 velocidades. Daqui a pouco a gente vai ver rodando como é que ela se comporta. O volante é muito gostoso, tem aqui um revestimento de couro. Na parte esquerda a gente tem os comandos que alteram ali o mostrador central. E quando a gente fala, né, do cluster aqui, a gente tem de um lado o velocímetro, do outro o contagiros, e na parte central a gente tem o computador de bordo. E aqui do lado esquerdo a gente vai alterando as funções e vai acompanhando tudo por ali. Então a pegada é muito boa, os materiais aqui no painel são de uma qualidade muito legal para o padrão do carro, os encaixes são precisos, a gente não tem aqueles plásticos pobres, duros, que a gente está acostumado a ver em outros carros, como inclusive no Polo, a galera sempre pega no pé em relação a isso. Essa versão aqui tá com um banco de tecido, mas muito bem acabado, muito bacana, então a posição ao volante é muito legal, então vamos ver como o carro se comporta rodando.
Partiu então, vamos lá, é o Argo HGT e você vem de carona com o Autovídeos. A gente está fazendo o raio-x aqui dessa versão completaça Opening Edition. E ao volante, o carro realmente surpreende. Eu falei agora há pouco e rodando com ele antes da gravação, eu realmente tinha uma expectativa bem interessante, né? Porque fazia muito tempo, né, que a gente não via um lançamento da Fiat e o carro já tem um tempo no mercado, mas eu ainda não tinha rodado direito com ele e acabei fazendo isso nessa versão. Então agora vamos para um aclive aqui, olha aí, vamos kickdown, subindo 5.000 giros, aqui a gente chegou. Olha, realmente ele foi muito bem aqui, a resposta. A gente está falando, né, do motor 1.8, um motor que tem um desempenho bacana. A gente está falando aqui de um carro com 1.200 e poucos quilos. Então, na verdade, ele acaba tendo um desempenho bastante satisfatório. E eu gostei bastante do banco, da posição de dirigir. O banco poderia, na parte lateral, poderia ter um apoio um pouquinho melhor, mas a pegada no volante, o couro que foi utilizado aqui, realmente deixa bastante agradável. E a gente, né, tinha dirigido já o Virtus, por exemplo, né, e realmente são carros com plataforma modular e tudo mais, então seria muito interessante ver como se comportaria o Argo HGT. E a gente sabe, né, que o HGT teve uma recalibração na suspensão, ela não foi rebaixada, mas ela ficou um pouquinho mais firme. E pra gente tá acostumado com Fiat, né, aquela coisa, né, nas entradas de curva, de repente tem ali uma questão de rolagem um pouquinho maior, né, de carroceria, mas essa daqui, esse acerto ficou muito bom. Ficou muito bom, tanto para passar por ondulações, imperfeições, buracos aí nas vias, como também para lombada. Então, ficou muito legal mesmo. Estou elogiando aqui porque realmente me surpreendeu muito. É claro que ele não tem um desempenho esportivo, o próprio escalonamento do câmbio, considerando as características do motor, o próprio escalonamento do câmbio foi pensado um pouquinho mais para ajudar, né, na questão do consumo de combustível, mas é uma transmissão moderna, né, i-Sim, 6 velocidades, num motor que já tem uma concepção mais antiga, então não tem muito milagre em relação ao consumo de combustível, como a gente já conversou, mas ao volante o carro agrada. Os mostradores aqui, né, vermelho, tudo muito vermelho, o grafismo na central de multimídia, a gente sabe, né, que essa combinação, né, de tons escuros, a gente tem o teto preto aqui, né, nessa versão HGT Opening Edition, com todos esses elementos vermelhos, eles emocionalmente, né, trazem essa pegada de instigar um pouquinho mais, né, de apelo esportivo. O carro não é um esportivo, mas é muito legal de dirigi-lo. E você sabe, as avaliações do Autovídeos sempre são com o apoio da Nikkei Par. A ferramenta de que você precisa, a Nikkei Par tem. São mais de 40 mil itens. Você está vendo o site aí na sua tela, uma empresa com 26 anos de tradição. Então, máquina, equipamento, ferramenta, confere lá porque você vai encontrar com preços ótimos. E quando a gente pensa um pouquinho na questão de concorrência, vamos lá. O Argo chegou, né, para substituir o Punto e as versões superiores do Palio, depois o Palio saiu de linha também. E no primeiro momento, né, a equipe da Fiat, valendo lembrar, né, que é um projeto desenvolvido pela Fiat brasileira, a gente não está falando de um projeto global, então é um projeto para mercado emergente, é bom a gente deixar bem claro isso, porque na Europa a gente tem o Tipo, né, que utiliza outra plataforma, né, que é a mesma plataforma, inclusive, que serve de base para outros modelos da Fiat, mas não é o caso aqui do Argo no Brasil. Então ele chegou para concorrer principalmente com o HB20, com o Onix, né, com as versões mais superiores. É bom lembrar novamente que o Argo tem ampla faixa, né, de atuação. Ele começa com 1.0, tem 1.3, manual, câmbio GSR, né, que é o novo nome do Dual Logic. O que acontece é que ele também acaba concorrendo com outros carros que são considerados hatch premium, né, como o Peugeot 208. Você já viu o raio-x completo, aqui é só clicar e acompanhar, porque ali já tem todas as nossas opiniões sobre o Peugeot 208, que é um carro que também tem pontos bacanas, embora seja um projeto já também um pouco ultrapassado, assim como é o Fiesta, que também é um concorrente, mas a gente sabe que tem já a geração nova do Fiesta no exterior, e aqui no Brasil foi feito apenas um facelift
Fiat, então é um projeto que vem lá de 2007, já é muito antigo. E o principal, né, concorrente, a Fiat, às vezes desconversa um pouquinho quando se cogita o fato de que ele é concorrente do Polo, mas em alguns momentos eles acabam, né, coincidindo tanto na proposta, né, do modelo como na faixa de preço. Você já viu o raio-x do Virtus aqui, né? Então lá você já tem toda uma concepção básica, né, em relação ao Polo, a questão de plataforma modular, um carro 5 estrelas em crash test, isso tudo conta muito. Lá a gente tem também um motor mais moderno, né, 3 cilindros, turbo 1.0. Como você já está acostumado no nosso raio-x aqui do Auto Vídeos, para você acompanhar preço de peça, preço de seguro, seguro dele, capital, interior, nas nossas simulações ficou na faixa de R$4.000, variando dentro dessa amplitude. Mas para você saber preço de peça, das revisões e mais uma série de outros detalhes, eu falei daquele presente lá no começo do vídeo e você já sabe, tem um relatório completaço para você baixar. O link está aqui abaixo, você é só clicar e você vai ter todas essas informações que a gente está falando e muito mais, tudo organizadinho, tudo bonitinho, presente aí do Auto Vídeos para você acompanhar. Então, você viu? É o raio-x completaço com aquele estilo que só o Auto Vídeos costuma trazer. Por isso, a gente realmente procura trazer o máximo de informações para você e a gente agradece muito pela sua audiência, pela sua atenção. E se você aprendeu alguma coisa, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Como você faz isso? Você clica naquele sininho que tem aí no YouTube. Para quê? Para que você seja notificado e fique por dentro de todas as novidades que a gente está preparando aqui no Auto Vídeos. Comigo, Liam Matera e o Conrado Navarro. Então, agradeço demais, valeu e um grande abraço. Até a próxima!